Bem, bom dia. Bom dia, Ana, Priscila. Me informe se vocês me ouvem bem, por favor. Se minha imagem está nítida, se vocês conseguem me ouvir com clareza. Bom dia, Priscila. Bom dia, Gasparazzo. Obrigado, Ana. Então, pessoal, então nós estamos aqui numa mais uma aula pública ou aula aberta, né? Chame como você achar melhor. E nossa previsão é que a nossa aula dure mais ou menos 50 minutos, o tempo padrão de uma aula. E como toda aula, é uma aula mesmo, a proposta aqui é que vocês, tendo dúvidas durante a minha fala, vocês possam se manifestar. E eu tentarei responder essas dúvidas durante a apresentação. Eu acho melhor assim do que deixar para o final, porque pode cortar da apresentação e também não conseguir tratar todas as dúvidas. É legal que a gente responda as dúvidas durante a apresentação para que não se perca o fio da meada. Então, a nossa aula tem como título Maias, Astecas e Incas, como nós anunciamos, nós divulgamos por alguns canais há alguns dias e pelo Instagram nós anunciamos desde ontem. Então nós trabalharemos esse tema, Maias, Astecas e Incas. Lembrando que em 50 minutos, obviamente, não é tempo suficiente para trabalhar 3 sociedades, 3 civilizações tão complexas e importantes como essas. A ideia aqui é fazer um panorama desses povos, dessas civilizações, dessas sociedades, nesses 50 minutos. E mesmo que você não tenha estudado na escola especificamente sobre essas temáticas, imagino que você já ouviu falar sobre maias, astecas, sobre incas. Imagino que sim, na TV, por documentário, por alguma referência, por aquela piada infame sobre o Tim Maia, que eu não vou repetir aqui porque é muito ruim, muito sem graça, mas certamente você já ouviu falar de maias, astecas e incas como aqueles povos, ou alguns daqueles povos que aqui estavam quando os espanhóis chegaram ali no final do século XV, quando os europeus começam a desembarcar na América para a conquista a partir do final do século XV. Lembrando, meus amigos e minhas amigas, que maias, astecas e incas não eram os únicos povos que estavam aqui, as únicas sociedades que estavam aqui quando os europeus chegaram. Havia um quantitativo de mais ou menos 100 milhões de habitantes aqui na América, alguns falam em 80 milhões, mas é um quantitativo muito grande já de habitantes na América, com uma diversidade de cultura, de organização política, de produção material, de línguas faladas muito grande entre si, de costumes. E o europeu, quando aqui chega, aquela historinha lá que nós ouvimos no primário, chama tudo isso de índio, porque o Colombo achou que tinha chegado às Índias. Ele batiza, os europeus batizam toda essa diversidade étnica, cultural, política, econômica de índio. E entre esses índios ou indígenas, uma terminologia depois que foi adotada, ameríndios, nós temos esses 3 grupos, incas, astecas e maias, que são muito lembrados. E é importante lembrar também que a história da América, ou a história dos povos originários da América, ela não se resume a esses grupos humanos, essas etnias que aqui estavam quando o europeu chegou. Essa história ela vai para muito antes. Tem um outro vídeo que está lá no canal, no meu canal no YouTube, em que eu discuto como foi o povoamento da América, que é uma história que é de milênios anteriores a essa chegada do europeu ou dos europeus, e ao mesmo tempo muito ainda não se sabe sobre esse passado da América, está sendo investigado ainda. Eu não vou repetir isso tudo aqui, acesse o canal, está lá como um dos primeiros vídeos, povoamento da América, alguma coisa assim, procure lá, e depois eu posso enviar também. Mas o fato é que quando os europeus chegam, eles encontram esses grupos humanos
aqui dispostos. E hoje nós falaremos dos astecas, dos incas e dos maias. E por que esses três grupos são tão lembrados assim? Eles são muito lembrados porque esses grupos, esses três grupos, essas três sociedades, eram sociedades em que o europeu as encontra num estágio de produção material muito elaborado. O que eu estou chamando de produção material? Estou chamando de estética, de arte, de arquitetura, também atividades econômicas, técnicas agrícolas. O europeu chega diante desses grupos e fica maravilhado com essas produções materiais que esses seres humanos, que esses grupos humanos já possuíam. Técnicas agrícolas que são até hoje utilizadas, por exemplo, como a curva de nível, que era já praticada pelos incas, naquele sistema de terraços ali na região andina. Sem falar dos templos, das pirâmides construídas por esses povos, por esses três povos. Então havia cidades aqui na América, já se organizavam em cidades, esses três povos, que possuíam mais habitantes que muitas grandes cidades europeias, como Londres. Então os europeus ficam maravilhados e diante desse maravilhar, eles vão produzir uma série de descrições sobre esses povos, sobre os maias, astecas e incas. E esses registros vão colocar na história escrita, digamos assim, essas três sociedades, porque os europeus vão se maravilhar com as produções materiais desses grupos. Ao mesmo tempo que eles vão se maravilhar e alguns europeus vão registrar essas produções materiais como cronistas, padres, outros europeus, o colonizador estritamente, ele não tinha uma ideia de dar uma importância histórica ou cultural ou até estética para essas produções materiais. O europeu está vindo para cá, lembremos, para extrair recursos naturais, ouro, prata e depois a produção agrícola no caso dos espanhóis. Então ele vai passar por cima, o que ele puder derrubar ele vai derrubar e erigir construções sobre, construções econômicas e construções culturais também europeias. Por exemplo, lá na cidade do México, que onde hoje é a cidade do México, mas era a capital do Império Azteca, a cidade de Tenochtitlan, havia um templo, o Templo Maior, que foi derrubado, e sobre as bases desse templo foi construída a Catedral Católica do México, aquela lá que toda heroína de novela mexicana, Maria do Bairro, Maria Mercedes, a Usurpadora, vocês são, boa parte que são mais novinhos, talvez não lembrem desses clássicos mexicanos que aparecem no SBT, mas todas essas heroínas dessas novelas vão a essa catedral lá rezar para a Virgem de Guadalupe, que é a santa padroeira do México, uma santa católica, que a cultura religiosa mexicana é católica. Pois bem, essa catedral ela foi construída sobre as bases desse templo maior, desse templo asteca. Então sobraram algumas ruínas, algumas construções desse tempo ou dessas civilizações, mas boa parte dela foi destruída. Da mesma forma as informações, os códices, os escritos. Então o pouco que se sabe sobre esses povos que estavam aqui quando os europeus chegaram, sobre as suas sociedades, se sabe pelo que sobrou desses registros materiais, por descrições que os próprios europeus fizeram, e eles vão dar destaque, no caso dos espanhóis, para os astecas, maias e incas, e também, já mais para o nosso tempo presente, por achados arqueológicos. Você pode aí fuçar na internet, de vez em quando eles estão lá fazendo uma construção de um prédio ou uma obra pública lá no México, onde estava, na região central do México, onde estava a civilização asteca, e vez por outra eles encontram um sítio arqueológico dos astecas e às vezes de sociedades anteriores aos astecas. Então ali começa uma nova etapa nessa grande investigação sobre o passado histórico dessas populações americanas. Você pode procurar lá no canal um vídeo chamado Que História é Essa?
em que eu explico como é que é fazer história, que é um processo investigativo, né? E na medida em que vão surgindo novas pistas, que são nossos historiadores chamamos de fontes históricas, a investigação ela entra numa nova fase. E o passado humano ele está em aberto. Imagine um passado aí de milhares de anos. Então sempre que se descobrem essas novas fontes históricas, arqueológicas no caso, esse passado ele é revisitado e novas informações são produzidas. Então, por isso, repetindo, por essa riqueza de informação, principalmente pelos relatos dos espanhóis, que se maravilharam diante dessas construções, dessa produção material asteca, maia e inca, que temos hoje mais informações sobre eles. Quando eu digo mais, não é uma fartura em que nós conseguimos, por meio dessas informações, trazer uma descrição detalhada sobre esses povos. Nós temos aí uma descrição parcial, e lembrando que em 50 minutos nós não conseguiremos aí fazer uma explanação ampla sobre esses povos, apenas um panorama sobre eles. Então, vamos lá. Nós vamos começar, minhas amigas e meus amigos, tratando sobre os maias. Os maias, nós temos registro da organização da civilização maia mais ou menos de 2000 anos antes de Cristo. Então, se nós pegarmos aquela datação antes e depois de Cristo, os maias começam a se organizar enquanto civilização há mais de 4.000 anos atrás, ou seja, 2000 anos antes de Cristo. E eles vão se organizar enquanto uma civilização própria até quando? Até a chegada dos espanhóis. Vocês verão aqui nessa aula que o prazo final da existência dessa sociedade, dessa civilização, de maneira autônoma, é a chegada dos espanhóis. Que os espanhóis chegam aqui na América para quê? Não foi para conhecer as belas praias, não foi para fazer intercâmbio cultural com os habitantes. Houve um intercâmbio cultural, só que de forma forçada, não pacífica, não no sentido de troca. Os espanhóis queriam desenvolver uma produção material aqui na América. Primeiro de prata, principalmente, também de ouro, e depois a produção agrícola. Então, a chegada dos espanhóis é o prazo final da existência autônoma dessas sociedades. Que os espanhóis chegam com cavalos, com armas de fogo, armaduras, e vão também se aliar a outros povos, lembrando também que esses grupos que estão aqui na América, eles não são uma comunidade hippie, paz e amor, todos de mãos dadas, não. Eles têm rivalidades entre si. Inclusive os grupos que estavam aqui no Brasil, havia rivalidades entre eles e também na América. Os astecas, por exemplo, nós veremos, era um império que governava outras etnias, os incas da mesma forma. Ou seja, havia rivalidades entre esses grupos, guerras entre esses grupos, conquista entre esses grupos. E o espanhol, ele aproveitará e vai se aliar, principalmente no caso dos astecas, de grupos rivais aos astecas como estratégia para derrotar os astecas. Então, a chegada dos espanhóis será o prazo final da existência dessas civilizações, quando o espanhol conquista e vai utilizar esses indígenas para trabalhar nas minas, para a extração da prata, na produção agrícola. É para isso que os espanhóis vão utilizar os indígenas e também sendo evangelizados pelo cristianismo. Então os maias, o primeiro grupo que nós veremos, eles começam a se organizar enquanto uma civilização em cidades há mais ou menos 2000 a.C. E eles se organizaram onde hoje é o sul do México. Mentalize aí na sua fértil cabecinha o mapa da América. Vamos usar aquela nossa visão tradicional em que, olhando para o mapa, a América do Norte está em cima. Os professores de geografia me perdoem, você sabe que esse em cima e embaixo não apenas é uma construção cartográfica, mas também de poder, porque os mapas começam a ser produzidos na Europa sobre o mundo. Então o norte, onde está a Europa, é colocado em cima. Vamos ser simplistas, eu estou sem quadro aqui, então vamos pensar na América do Norte. No sul da América do Norte está hoje
o país México. Pense lá, Canadá, Estados Unidos, México. E na parte sul do México, já indo para a América Central e também pegando a América Central, vá aí, ou se você tiver acesso à internet, jogue aí o mapa da América. Na parte sul do México e em parte da atual América Central, aquela tripinha que liga a América do Norte e a América do Sul, estava organizada a civilização maia. E a civilização maia, diferente dos astecas e dos incas, eles não formaram um império centralizado. Eles eram, na verdade, cidades autônomas, cidades independentes entre si, que tinham relações comerciais entre si, econômicas, mas também guerreavam entre si. Cada cidade dessa tinha um governo próprio, um monarca próprio, com poderes religiosos, mas eram cidades autônomas, não havia um governo único entre os astecas. Havia cidades mais importantes que se destacavam, mas não havia um governo centralizado. E como é que era a sociedade asteca, de maneira geral? Vamos aí do topo para a base. Sim, essas sociedades eram sociedades, no caso astecas, maias e incas, hierarquizadas, ou seja, tinham níveis sociais com um grau maior de rigidez, né? E havia relações de poder entre esses níveis sociais. Sim, entre astecas, maias e incas. Então, no topo dessa sociedade estavam os sacerdotes, junto com o monarca. Eles eram os governantes ou aqueles que ditavam as ordens nessas cidades autônomas. Logo abaixo dos sacerdotes, nós tínhamos funcionários, aqueles que, em termos contemporâneos, faziam a máquina da administração da cidade funcionar. A construção de canais, organizavam a produção agrícola, a construção de templos, faziam previsões sobre possibilidades secas. Esses funcionários que faziam esses governos locais funcionarem estavam logo abaixo dos sacerdotes. No terceiro nível, abaixo dos funcionários, nós tínhamos camponeses e artesãos. Camponeses, ou seja, trabalhadores rurais do campo, e artesãos, que são artífices, aqueles que trabalham na produção de objetos, de utensílios. Esses grupos, eles eram a maioria da população maia. E eles, vez por outra, eram convocados pela administração da cidade para trabalhar em obras públicas. Não era uma escravidão, era um trabalho compulsório. Recomendo que você assista aqui no canal, lá no canal no YouTube, um vídeo chamado Escravidão, em que eu explico o que é escravidão, que não é a mesma coisa que trabalho compulsório, que o trabalho obrigatório. Mas esses grupos, artesãos e camponeses, vez por outra, eram convocados para esse trabalho obrigatório nessas obras públicas. Havia também comerciantes, lembrando que o comércio aqui, havia o comércio nessas sociedades astecas, incas e maias, só que não havia a ideia de moeda. Havia um princípio já, enquanto objeto de troca, como sementes e, em alguns casos, o uso de plumas. Mas havia já trocas, a gente está chamando de maneira de comerciantes, atualizando esse termo. Mas eram indivíduos sujeitos dedicados às trocas, recolhiam a produção agrícola e trocavam por utensílios. Havia esses grupos aqui também. E havia, por fim, nessa sociedade, um grupo que os espanhóis, não apenas entre os maias, mas também entre os astecas e os incas, batizaram como escravos. Só que o termo escravo não é uma terminologia desses grupos indígenas, uma terminologia trazida pelos europeus para chamar grupos que, no caso de guerras ou aqueles que não pagavam tributos, eles eram tomados como trabalhadores obrigatórios. Eles tinham um amo, eles tinham um senhor, mas não havia nesses grupos a ideia de venda de seres humanos, como, por exemplo, na escravidão moderna dos seres humanos da África subsaariana, que eram vendidos na América e na Europa. Havia aqui, no caso, a escravidão daqueles grupos conquistados
E desses grupos eram tomados seres humanos, que eram tornados servos de alguns amos da nobreza ou dos sacerdotes. E havia também aqueles que não pagavam tributos e se tornavam também esses servos. Mas não havia aquele princípio da escravidão moderna, de venda de seres humanos, ou da hereditariedade da escravidão. O que significa isso? Na escravidão moderna dos seres humanos da África subsaariana, se eu fui lá na África tomado, vendido por escravo, como escravo, os meus filhos também são escravizados. Então, na escravidão moderna, a escravidão ela é passada de pai para filho, de pais para filhos. No caso aqui dessa servidão entre os maias, isso não existia. Então, não é a mesma coisa. Esse nome escravos é uma terminologia, um termo trazido pelos espanhóis, porque os espanhóis, como todos os seres humanos fazem, eles estão conhecendo uma nova realidade totalmente distinta. E como sempre nós fazemos, nós tentamos buscar elementos que são similares. Então eles percebem que existem pessoas que trabalham para outras de forma compulsória, sem muita autonomia sobre si, e que caem naquela situação por conta de não pagar tributos ou por conquistas militares. Então, o que mais próximo é na mente desses europeus? A ideia de escravidão, a escravidão antiga, vinda lá da Grécia e de Roma, que vai se atualizar nessa escravidão moderna dos sujeitos ou dos seres humanos da África subsaariana. Eu explico isso também nesse vídeo Escravidão, que eu posso botar aqui lá nos comentários, né, no vídeo, e recomendo que vocês vejam também. Então, havia essa característica dessa servidão. E por fim, é importante lembrar também que os maias eram avançadíssimos em termos de conhecimento da natureza, né, nesse sentido de conhecer a natureza. O que eu estou chamando isso? Eles já tinham uma escrita, já tinham conhecimentos matemáticos, arquitetônicos, né, as obras, e para ter produção arquitetônica você precisa da matemática, e também, né, todo mundo fala, o calendário maia, o mundo já acabou, vai acabar. Nada mais era do que uma organização do tempo, né? Aquela fake news do fim do mundo por conta do calendário maia. Na verdade, aquele calendário, o que ele dizia? Ele fazia a organização do tempo, e um tempo que era organizado em ciclos. O nosso tempo ocidental, que veio da Europa, é um tempo linear, né? Uma linha reta contínua para sempre, né? Achamos assim. Já o tempo desses grupos, dos maias, era um tempo cíclico, com fechamento e uma abertura de ciclos. E aquele ponto que era colocado como fim do mundo, na verdade não é fim do mundo, era o fechamento de um ciclo para o início de um outro ciclo, né? E o pessoal, né, a turma que gosta de brincar sério na internet, disse que era o fim do mundo. Nada de fim do mundo. Na verdade era a ideia de um fechamento de um ciclo do tempo maia, né? Então, de maneira bem rápida, e essa é a nossa explanação sobre os maias. E agora sobre os astecas. Bem, os astecas, para a gente se localizar no tempo, eles têm como o marco da sua organização a construção da cidade que eu já mencionei aqui, de Tenochtitlan, né? Que essa organização se dá mais ou menos no ano 1300, aí já depois de Cristo, bem posteriormente aos maias. E qual vai ser o marco final da civilização maia? Da civilização asteca. O mesmo da civilização maia, a chegada dos espanhóis. Na verdade, a destruição do Império Azteca foi a abertura das portas da América, ou, dizendo de maneira melhor, o arrombamento da América pelos espanhóis. A destruição do império mais poderoso, que foi o Império Azteca, que permitiu essa entrada poderosa dos espanhóis
aí dentro da América. Então, para ser mais exato, no ano de 1521 é que Tenochtitlan, essa cidade, ela vai ser destruída, né? Vamos aí viajar um pouco sobre os astecas. Qual era a base econômica dos astecas? Os astecas tinham como sua base econômica, sua base material, comunidades aldeãs, ou aldeias, grupos que se organizavam em comunidades, né, produtoras agrícolas, né, produção agrícola e também a criação de animais. E como essas aldeias ou essas comunidades aldeãs, elas funcionavam como a base da economia asteca? Bem, se nós olharmos para a terra, lembrando que nós estamos falando de sociedades agrárias, né, agricultura, pecuária, como é que funcionava a terra, que era a fonte dessa produção material? Nessas comunidades aldeãs, tanto a terra quanto o trabalho, eles eram feitos de forma coletiva. Havia uma organização coletiva da posse da terra e também do trabalho, sendo que cada família nessas comunidades tinha um lote para sua subsistência, né? E também para o pagamento de impostos para a organização política dos astecas. Então, assim funcionavam as comunidades aldeãs. Havia uma ideia de concessão da terra para essas famílias, para que elas sobrevivessem, produzissem para si, para os seus filhos. Eles trabalhavam nessas terras e também havia o pagamento de tributos a partir dessa produção para o monarca, para o poder centralizado dos astecas. E esse poder centralizado dos astecas, lembrando que os astecas se organizaram ali na parte central do México, acho que já falei isso anteriormente, esse poder central, que era um monarca, né, era um imperador, esse poder central ele se fazia soberano sobre outras etnias. Era um império, era uma sociedade guerreira, conquistadora. Então havia outros povos que eram conquistados pelos astecas. Tanto que os espanhóis se aproveitam disso, eles vão se aliar a esses povos para a destruição dos astecas. E o centro político do Império Azteca, onde ficava o monarca, o imperador, era nessa capital, que eu já falei, a cidade de Tenochtitlan. E a fundação de Tenochtitlan, lá no ano 1300, mais ou menos, é considerada o início da organização da civilização azteca. E o interessante de Tenochtitlan, que eu acho que eu já falei aqui, é que onde era Tenochtitlan, hoje é a cidade do México, que é a capital do México, né, do país México, né? E Tenochtitlan, originalmente, ou antes de existir Tenochtitlan, na verdade ali era um lago, né, uma massa de água considerável, e havia uma ilha central. E os primeiros grupos humanos ali astecas vão fazer o quê? Um sistema de criação de ilhas artificiais ligadas a essa ilha central, né? E sobre esse complexo dessa ilha central, dessas ilhas artificiais, é que a cidade de Tenochtitlan foi construída, né? E arrasada pelos espanhóis, e posteriormente a cidade do México. E já início do século XX, já bem posteriormente, inicia um processo de drenagem dos alagados, das áreas pantanosas, né? E para a expansão urbana da cidade do México. Tanto que a cidade do México hoje vive um problema em que alguns locais ela está afundando, né? Por conta, porque a água ela vai se realocando ali, né, naquele solo, naquele terreno. Que originalmente a cidade do México era Tenochtitlan, construída sobre esse complexo de ilhas artificiais, que não era a mesma coisa que um aterramento, era uma técnica de entrelaçar materiais que, ligados a essa ilha central, permitiram tanto a construção de edificações quanto a produção de subsistência nessas ilhas artificiais, a produção agrária nessas ilhas. Então a água continuava ali, não havia um aterramento.
técnica diferente utilizada a partir do início do século XX, em que o lago ele começa a ser aterrado e a água vai sendo expulsa para outros locais e depois ela se realoca, né? Quase uma Vila Velha, né, do México, né, guardada aí as suas proporções. Então essa cidade de Tenochtitlan, ela foi a capital do Império Azteca, arrasada pelos espanhóis no momento da conquista. E como que se organizava a sociedade azteca? Lembrando, como eu disse para vocês, que os aztecas eles se organizam mais ou menos no ano 1300 e em 1521 são destruídos pelos espanhóis. Então, obviamente, quando eu estou falando da sociedade azteca, eu estou falando de uma maneira bem generalizada, da mesma forma que os maias, ainda mais que se organizam em 2000 a.C. Então, em nem todo o tempo a sociedade se organizou assim. Era assim no momento da chegada dos espanhóis. É importante frisar isso. Então, como que se organizava a sociedade azteca? No topo dessa sociedade, nós tínhamos o próprio monarca azteca, o próprio imperador azteca, os seus grandes funcionários mais próximos, principalmente chefes militares e também sacerdotes. Lembremos que essas sociedades, elas são sociedades profundamente religiosas. Então os sacerdotes, eles tinham uma importância muito grande. Depois, tínhamos também artesãos e comerciantes, né? E também camponeses, né? Produtores rurais, aquelas comunidades que nós falamos. E na base da sociedade azteca havia um grupo de pessoas chamados de criados perpétuos, que os espanhóis chamavam de quê? Escravos. E quem eram os criados perpétuos? Eram indivíduos que por conta de dívidas ou eram indigentes, não queriam trabalhar não queriam, né, ou não tinham acesso às comunidades aldeãs, prisioneiros de guerra, que eram em grandes quantidades, porque a sociedade azteca era uma sociedade guerreira. Esses grupos eram chamados criados perpétuos. Eles tinham um amo, tinham um senhor, só que não havia a estrutura da venda dessas pessoas, né? E também não havia a hereditariedade dessa condição, como na escravidão antiga, Grécia e Roma, por exemplo, ou na escravidão moderna, do tráfico atlântico de seres humanos da África subsaariana. No caso aqui, havia a ideia de uma servidão, havia um amo, havia um senhor, né? E essa condição não era passada para os filhos. Então não era a mesma coisa de escravidão. A escravidão moderna que estava se construindo ali naquele momento e no Ocidente, e nem a mesma coisa que a escravidão antiga. Mas o espanhol chamou de quê? De escravidão. Mas havia essa terminologia de escravos perpétuos. Então, esses aí são os astecas. E por fim, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, nós temos os incas. Os incas, eles se organizam enquanto civilização no século XIII, que é o século do 1200 depois de Cristo. E qual será o marco final da civilização inca? Adivinhe, a conquista espanhola, né? Então os incas, eles, enquanto os astecas estão na região central do México, os maias no sul do México e parte da América Central, os incas eles estavam, né, no oeste da América do Sul, ali onde hoje é Chile, aquela região andina. Então pense em América do Sul, ou procure aí, se você tem um acesso agora à internet, o mapa da América, ou da América do Sul. E na parte oeste do seu mapinha da América do Sul estavam os incas, nessa costa oeste da América do Sul. Os incas, da mesma forma que os astecas, também se organizaram na forma de um império, ou seja, tinham um poder político altamente centralizado, como os astecas, e diferente dos maias, que se organizavam em cidades autônomas. E como é que era a organização social dos incas? Como é que era a sociedade? No topo, nós tínhamos o imperador inca, e tínhamos ali os seus descendentes, a sua família
mais próxima, eles estavam no topo dessa sociedade. Em seguida, nós tínhamos uma espécie de nobreza, lembrando que essa é uma terminologia europeia, mas havia um grupo de indivíduos que eram chefes regionais, altos funcionários que formavam essa nobreza. E havia abaixo dessa nobreza, chamando assim de nobreza, agricultores e artesãos, aquela mesma lógica, agricultores, os trabalhadores do campo ou também da pecuária, e também esses artesãos que são esses artífices, esses que produzem objetos em geral. Esses sujeitos, esses agricultores, esses artesãos, vez por outra, eles eram convocados também para trabalhos forçados em obras do império. Também eram, não era a mesma coisa que a escravidão, né? Mas eram chamados, vez por outra, para atuarem nessas obras públicas do Império Inca. Né? Havia essa convocação para trabalhar em minas, havia essa situação. E, por fim, na base, havia também escravos, da terminologia dos espanhóis. Né? Lembrando que não é uma terminologia dos incas, e não havia nessa condição, ou seja, o que os espanhóis estão chamando de escravos entre os incas? São seres humanos que têm um senhor, submetido a uma situação de servidão, só que não há a estrutura ou estatuto da venda, da hereditariedade dessa condição de servidão. Então não é a mesma coisa que a escravidão antiga e nem a mesma coisa que a escravidão moderna das populações da África subsaariana. É uma servidão, né? E no caso dos incas, astecas e maias, essa servidão ou essa posse por parte desse senhor não era sobre a pessoa, era sobre o trabalho dessa pessoa. É diferente. No caso da escravidão antiga e no caso da escravidão moderna, das populações da África subsaariana, o senhor, o amo, né, ele é senhor do trabalho desse indivíduo escravizado e da pessoa. Ele pode dispor dessa pessoa. É óbvio que de uma sociedade para outra há uma variedade de legislações que, em alguns casos, põem limite na ação desse senhor. Mas ali no dia a dia da escravidão, na prática, esse senhor ele tem posse ou tem propriedade sobre a pessoa. No caso desse tipo de servidão, aqui entre astecas, maias e incas, não havia essa propriedade desse senhor, desse amo, sobre a pessoa desse servo, vamos chamar assim. O servo ele tinha uma obrigatoriedade do trabalho para com esse senhor, mas o senhor não poderia dispor da vida desse servo ou desse indivíduo nessa situação de servidão como quisesse, em termos de castigos ou de movê-lo de um lugar para o outro. Né? Havia uma autonomia desses sujeitos nessa condição de servidão. Mas como o espanhol ele está categorizando tudo que ele está conhecendo com rótulos que ele mesmo conhece, que são rótulos europeus, ele está chamando essa condição de escravidão. Mas lembrando que não é a mesma coisa que escravidão moderna nem antiga. Recomendo mais uma vez que você assista esse vídeo do meu canal chamado Escravidão. É só isso, em que eu explico o que é escravidão e coloco essa diferença entre escravidão, trabalho compulsório. Não vou fazer aqui porque tomaria muito tempo, né? Ainda, ou passando para a economia ou a produção material dos incas. Os incas eles se organizavam enquanto uma sociedade agrária, como todas ali, são sociedades que vivem da produção do campo, vivem da criação de animais, se dedicam já a um comércio, a trocas desses produtos que são aí desenvolvidos do campo e também aos produtos desse artesanato. E no caso das terras, havia lotes individuais trabalhados por famílias específicas entre os incas e havia também lotes coletivos, ou seja, pedaços, fatias de terra que eram trabalhados por grupos de famílias. Né? Também havia essa condição. É importante também falar não só sobre os incas, mas também sobre os astecas e maias em relação à religião.
eles, quando os espanhóis chegam, os maias, astecas e incas já tinham toda uma organização religiosa própria, né? E que organização era essa? De forma geral, eles eram politeístas, eles tinham mais de uma divindade. No caso dos incas, havia uma divindade central, que era uma representação do sol, e o próprio Inca, o imperador, era considerado uma espécie de encarnação e descendência dessa divindade. Então havia o culto a mais de uma divindade, a mais de um deus ou deusa, e essas divindades eram divindades com relação com elementos da própria natureza, ou representavam elementos da natureza, sol, lua, chuva, né? E eram sociedades profundamente religiosas, como também eram religiosos os europeus que estão chegando aqui na América, só que eram religiões diferentes, né? Que estavam se encontrando e não se encontrando de forma pacífica, né? Os espanhóis, eles vão catequizar, ou vão a igreja, os padres, os missionários católicos vão desembarcar aqui na América também e desenvolver a sua própria conquista cultural, que é levar o cristianismo para esses grupos. Eu já falei muito sobre isso num vídeo anterior, que em termos de cronologia seria depois desse, que é a conquista da América, onde os espanhóis chegam no continente americano. Então eu falo um pouco desse domínio cultural, dessa imposição cultural feita pelos europeus. Mas esses grupos já tinham desenvolvimento religiosos próprios, já tinham ritos próprios, já tinham corpos sacerdotais organizados, hierarquias sacerdotais organizados, rituais próprios, cerimônias próprias, suas próprias organizações, ou vamos chamar de regras religiosas, já tinham tudo isso organizado no momento da chegada dos espanhóis. Alguns grupos, algumas comunidades, ainda hoje na América, no México e também na região andina, conseguiram preservar um pouco dessas tradições religiosas, né? Com muita dificuldade conseguiram preservar alguns elementos, porque a assimilação forçada pelo cristianismo levou a que, fora a destruição material dos templos, dos registros sobre a religião, fez com que muito dessas crenças ou dessas tradições religiosas elas se perdessem no tempo. Então acabou que as tradições orais dos descendentes desses indígenas que preservaram tanto as tradições religiosas, mas outras tradições também, outros elementos culturais e até linguagens que eram faladas entre esses grupos, né? Mas a conquista ela foi de uma intensidade tão grande que boa parte desse patrimônio que existia aqui, ele foi destruído. Em alguns casos, por exemplo, no caso dos astecas, houve, por exemplo, o desmonte, literalmente, de templos e com as pedras daquele templo, a construção de templos católicos, né? Igual o Lego, você desmonta e monta outra coisa, né? Então tá lá, aquelas pedras já foram a composição de um templo asteca, mas hoje é uma estrutura católica, uma estrutura cristã. Então a conquista ela também se deu dessa forma. Mas de maneira geral, essas são as organizações sociais que se destacaram aos espanhóis quando eles chegam, repetindo ou voltando ao início da nossa aula, por conta do estágio em que elas estavam de elaboração de produção material. Então os espanhóis chegam e encontram entre astecas, incas e maias grandes cidades, uma produção estética elaborada e se maravilhando por essa produção, muitos cronistas, religiosos, autoridades registram parte dessa produção, mas não tem nenhum objetivo de preservar a existência dessas construções, porque os espanhóis querem fazer isso daqui produzir para si próprios, para a coroa, para os altos funcionários espanhóis, ou seja,
desenvolver a colonização aqui na América. Então muito desse patrimônio se perdeu, e hoje o que se sabe sobre esses povos, sobre essas sociedades, vem dessas descrições e também de achados arqueológicos posteriores. Ok? Nós temos aí uns 5 minutinhos ainda. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, discordar de alguma coisa? É o momento para a gente, nesse tempinho, durante a fala, ninguém se manifestou, mas se ainda alguém quiser se manifestar, o momento é esse. Ok, eu vi aqui agora. Ok, então pessoal, agradeço aqueles e aquelas que participaram. Espero que nos encontremos em breve e presencialmente também. Espero que passe logo para que possamos voltar ao nosso ensino presencial também, tá bom? Então um abraço a todas e todos, um bom dia, se cuidem e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.